Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, né? Na medida do possível. E vamos com mais uma aula de filosofia, no cursinho Antonieta de Barros, né? E agora, a gente vai falar de filosofia política, tá? E dar essa sequência, né, pro curso. Na aula passada falamos de Maquiavel, né? Ali o começo da política moderna, né? Com a obra O Príncipe, uma obra fundamental para a política moderna, e naquele contexto de centralização política, de domínio das monarquias absolutistas, né? De absolutismo real e do desenrolar da política moderna, né? Hoje a gente vai falar de contrato social, um tema muito interessante, muito interessante mesmo. E assim, o Maquiavel é do século XVI, né? Escreve O Príncipe no século XVI. Agora a gente vai dar um salto, né? Entre então o período moderno do século XV até a modernidade do século XVIII. A gente está entre esses dois períodos, né? E a gente vai dar um salto em relação a Maquiavel, porque a gente vai falar de política no século XVII e XVIII, né? Pensando então o começo do Iluminismo até, e ali o começo do período que a gente chama como modernidade, tá? Lembrando que o mundo moderno, o período moderno, ele se inicia no século XV, no século dos 1400, e a modernidade se inicia no século XVIII, no século dos 1700. Então a gente está nesse período entre o começo do período moderno e a modernidade, tá? Não nos esqueçamos de sempre de sempre contextualizar o período histórico, de entender de fato de que época a gente está falando. É muito importante isso nas ciências sociais. E a gente vai falar então do contrato social, e a gente vai falar de três contratualistas, três pensadores, filósofos, políticos que refletiram sobre o contrato social. Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, dois ingleses, e um francês, Rousseau. Tá? A gente está pensando aí numa cronologia também histórica, né? O primeiro vem Hobbes, depois Locke, depois Rousseau. E eles refletem de formas diferentes, claro, como vocês vão ver, refletem sobre contrato social, tá? Então a gente vai pensar primeiro o que é o contrato social, tá? O que é o contrato social, o que é contratualismo, e depois a gente vai refletir sobre cada um deles, tá? Aí eu vou dar um espaço, vou dar um tempo para cada um deles, para falar especificamente de Hobbes, de Locke e de Rousseau. Bom, contratualismo ou contrato social é uma tendência política, né, que vigorou entre o século XVII e século XVIII, né? A gente poderia citar outros contratualistas que também refletiram politicamente, como Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão. A gente pode pensar em alguns, mas esses três costumam ser os cobrados em vestibulares e são os básicos, vamos dizer assim. E aí, antes de entender o contratualismo, a gente vai entender primeiro os elementos, as bases do contratualismo. Uma das bases é o justnaturalismo, a ideia de que os seres humanos já nasceram com direitos naturais e alienáveis, né? São tendências políticas do século XVII e XVIII também. O justnaturalismo é uma delas. E a gente vai ver, principalmente em Locke, como é importante o justnaturalismo na ideia de contrato social. O contrato social é a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. É a passagem da situação
ou da condição originária, de como eu digo a gente no sentido de humanidade, como a humanidade vivia nos tempos antigos, na antiguidade, nas comunidades, para viver na sociedade civil moderna, sob domínio do Estado. Então, esses contratualistas, eles querem compreender, em síntese, em resumo, por que os cidadãos, os indivíduos, deixam de viver sua liberdade, renunciam sua liberdade para viver sob um domínio do Estado, para viver em sociedade civil. Sociedade civil é um termo cunhado por Hegel, já no século XIX, XVIII, então é posterior. Eles não falam muito, eles não falam, portanto, em sociedade civil, né? Falam mais em sociedade, de uma forma geral. Mas sociedade civil é um termo muito bom porque indica esse organismo social voltado ao poder do Estado, poder político do Estado e sociedade, tá? Sociedade civil é isso, povo, né? Estado e povo. Então começa aqui a tentativa, nos contratualistas, né, a tentativa de compreender por que o povo, por que a sociedade, o homem, de uma forma geral, né, a sociedade, enfim, por que eles se submetem ao domínio do Estado. Entenda-se sociedade de Estado, né, com Estado com E maiúsculo, que significa governo, né, político mesmo, entenda-se esse tipo de sociedade sob domínio do Estado como sociedade civil. Entendem? Então, a questão é essa, é em compreender por que a humanidade, naquele caso ocidental, né, os países da Europa, se submetem ao poder do Estado. Isso é o contrato social. Acordam, portanto, assinam simbolicamente, né? Porque não é que assinam mesmo, é uma coisa simbólica falar em assinar um contrato social. Mas por que essas pessoas se submetem ao domínio do Estado? Tá? Porque entram em um acordo social, né? Em uma sociedade civil regulada pelo Estado, que nem sempre existiu, né? O Estado é uma construção social. E o Estado moderno é uma construção social do período moderno, tá? Fundamentalmente. Então, também um ponto fundamental para a gente entender essa passagem do estado de natureza ou da condição originária para a sociedade civil de domínio do Estado, é fundamental a gente pensar também nesses dois elementos. E eu posso falar, né? Eu vou falar durante a aula e é bom que vocês saibam o que significa. Soberano significa Estado na sociedade civil. E claro que vai depender de autor para autor, né? Como esse Estado vai ser representado ou vai se manifestar, vai depender. Mas soberano, a gente entende soberano como Estado. E súdito, os súditos, melhor dizendo, no plural, né? Porque são vários, a gente entende como população ou povo, tá? Então é isso. Os contratualistas estão interessados em saber por que as pessoas ali na passagem do período antigo, do período medieval, né, para o período moderno, por que essas pessoas se submetem, eles estão localizados nesse período histórico, né? Porque as pessoas que viviam e gozavam da liberdade, porque elas se submetem ao poder do Estado. Por quê? Né? Qual é o ganho da população na sociedade civil? Lembrando que sociedade civil significa sociedade sob o domínio do Estado. Qual é o papel do Estado na sociedade civil? Né?
E aí vai levar a futuros, isso vai levar a futuros desdobramentos, né, essas reflexões. E aí a gente vai ver o que cada autor pensa dessa passagem. Então, o contrato social. Seres humanos deixam de viver em seu estado ou condição. Veja que eu coloquei estado em minúsculo, que significa condição de natureza, deixam de viver em seu estado de natureza e passam a viver sob o domínio do Estado, com maiúsculo, significa agente político, governo, que é a sociedade civil. Então, para ficar ainda mais claro, eu montei um esqueminha. Olha o que o contratualista está querendo, tipo, o campo, o campo analítico do contratualista, né? A gente pode pensar nesse esqueminha. A passagem do estado natural ou do estado de natureza, mesma coisa, né, para a sociedade civil, sendo que o pacto social faz um intermédio, opera um intermédio nesta passagem, entendem? Então é isso. As pessoas viviam em comunidades na zona rural, antigamente, né? No período da antiguidade, no período medieval, viviam em comunidades, viviam de forma autônoma, podemos dizer assim, né? E por que então elas assinam simbolicamente um contrato social? Quer dizer, por que elas chegam a um acordo social, um organismo social que se submeta ao poder do Estado? Por que isso acontece? É isso que eles estão querendo refletir. Ou seja, por que, no fundo, essa é a questão. Por que as pessoas vivem em uma sociedade civil sob o domínio do Estado? No fundo, essa é a questão, tá? Por que as pessoas vivem em sociedade civil sob o domínio do Estado? Essa é uma questão fundamental para a política e que os contratualistas do século XVII, XVIII já previam, né? já previram e já passaram a refletir cientificamente, teoricamente, filosoficamente sobre essas questões. Então, os contratualistas que a gente vai ver são Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Eu vou falar de Hobbes nessa parte da aula e deixo a segunda parte da aula para falar de Locke e Rousseau, tá bom? E aí, obviamente, vai existir diferenças no que diz respeito à condição humana do estado de natureza e no que diz respeito ao exercício político do Estado, entendem? Porque já que, então, o contrato social indica a passagem do estado de natureza para a sociedade civil, ou seja, a situação originária, né, para o Estado, para a formação de um Estado, sociedade civil, já que indica essa passagem, né, contrato social, a gente então deve refletir sobre a concepção dos autores que diz acerca sobre a concepção dos autores acerca do estado de natureza, o que eles pensam sobre a condição humana natural, né? E qual é o papel do Estado na sociedade civil, entendem? E por que, então, todos vão refletir sobre isso? Porque os humanos, né, que viviam no estado de natureza se submetem ao poder do Estado. E aí a gente vai entender melhor analisando especificamente os autores. O primeiro, então, fundamental, Leviatã, que Thomas Hobbes escreve, né? Aqui uma representação dele e aqui o nome do livro, Leviatã. Leviatã é uma das obras mais importantes da filosofia política moderna, ou ocidental, e é um clássico, é um grande clássico, uma das obras também que inauguram a política moderna, tá? Que ajudam a, a fazer com que a política moderna prospere, teoricamente, vamos dizer assim. E é um tratado de centenas de páginas. Assim.
Então a gente vai refletir sobre Thomas Hobbes. Então é aquilo, já que contrato social indica a passagem do estado de natureza para a sociedade civil, para a formação do Estado, né, a gente deve entender, então, o que o Thomas Hobbes considera estado de natureza. Entendem? Para depois a gente articular a reflexão sobre o Estado. Estado no sentido de sociedade civil. Estado em letra maiúscula, E maiúsculo, né? Maiúsculo, perdão. Bom, para Hobbes, o estado de natureza humano ele tem uma visão cética enquanto em relação ao estado de natureza humano, né? E aqui a gente vê estado de natureza hobbesiano no sentido de a visão de Hobbes acerca do estado de natureza humano, tá? Para Hobbes, o homem é o lobo do homem no estado de natureza. Eu vou ler o slide e depois eu comento. A atitude lógica no estado de natureza humano é a guerra de todos contra todos, lei do mais forte. Os homens buscam triunfar sobre os outros. Se não houver um Estado controlando e reprimindo, fazer a guerra contra os outros é a atitude mais racional. Hobbes é cético em relação ao estado de natureza humano, porque ele diz, no estado de natureza humano, todos são iguais. Todos são iguais. Não existe uma hierarquia de poder, uma hierarquia necessariamente de classe. Todos são iguais. E exatamente por isso que os homens, por ter um instinto competitivo, até mal por natureza, uns tentam triunfar sobre os outros. Uns tentam tirar vantagem, né, a custo dos outros, né? Então, o estado de natureza hobbesiano é marcado pela guerra de todos contra todos. Hobbes, no Leviatã, diz algo do tipo, né? Escreve algo do tipo: quando minha mãe me pariu, quando minha mãe me deu à luz, ela pariu a mim e ao medo. O que ele está querendo dizer com essa belíssima metáfora, né? Com essa belíssima frase? Que a vida humana, sem regras morais, como é o estado de natureza, é uma vida dotada de medo. É uma vida onde todos vão querer guerrear contra todos. É uma vida onde minha família, minha terra, minha propriedade, meu corpo, enfim, é uma condição humana em que todos esses elementos vão estar em risco, vão estar suscetíveis a apropriações de outras pessoas, a ataques de outra pessoa, a roubos, a mortes, entendem? Então ele diz, o homem é o lobo do homem, porque no estado de natureza humano, o nosso ímpeto por competir, por triunfar, por tentar ser melhor e até tentar sobreviver, né? Por tentar ser melhor que o outro e tentar sobreviver. Então existe esse espírito de competição, né? Em Hobbes, esses elementos eles levam então a uma atitude agressiva entre os seres humanos, a uma atitude hostil entre os seres humanos, o que levaria a uma guerra de todos contra todos, a um estado de incerteza, insegurança e medo. Entendem? Ele tem uma visão, uma posição cética quanto ao estado de natureza humano. E então, ele vai propor o contrato social. Quer dizer, por que as pessoas acordam, assinam um contrato social, né, e vivem sob o domínio
do Estado. Porque no estado de natureza, ou na condição natural, existe liberdade. Apesar de que existe o medo e a insegurança, existe também a liberdade, né? E viver sob o domínio do Estado é renunciar à própria liberdade, né? Viver em sociedade civil significa perda de liberdade, entendem? Existem outros tipos de liberdade, sim, mas a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, porque existem leis, existem regras, não é mesmo? Então ele se pergunta por que as pessoas fogem do estado de natureza, né? Buscam esse pacto social, esse acordo social, para se submeter ao domínio do Estado. Por que isso ocorre? E existe uma explicação em Hobbes. A explicação é: cidadãos rejeitam suas liberdades individuais em troca de proteção, segurança, paz, promovida pelo Estado, pela sociedade civil. Sociedade civil nasce com o poder absoluto e indivisível do soberano, Estado, após o contrato social feito pelos súditos. Estado é o Leviatã, domínio político. Bom, não faz sentido isso. Eu não disse que o estado de natureza hobbesiano é marcado pela insegurança, pela guerra de todos contra todos. Ele vai falar que a procura por um Estado, no sentido de Estado, sociedade civil, o contrato social, né, a formação do Estado político, da sociedade civil, é porque as pessoas buscam segurança, paz, proteção, que não existiam na condição natural, entendem? Na condição de natureza, no estado de natureza. Não existia essa paz, certo? Então, é o Estado que deve promover essa paz. A sociedade civil, então, é marcada pelo domínio quase que supremo do Estado para promover a paz, para que as pessoas não guerreiem entre si, para que as pessoas não se matem. É necessário que haja um soberano. Quem é o soberano em Hobbes? O Estado. E aí, Leviatã é uma metáfora utilizada por Hobbes. Em Leviatã, se vocês colocarem na internet, é aquele monstro da mitologia grega antiga, né? Com diversos tentáculos, né? E que é um monstro de tamanho de tamanho descomunal, é um monstro grandioso e que dá medo, né? E para ele o Estado é isso. O Estado na sociedade civil é isso. É isso. É um Estado absoluto, indivisível, indivisível no sentido de centralizado, absoluto, e que sirva para promover paz, segurança, proteção à população, né? Já que a natureza humana é ruim, é questionável. A natureza humana é competitiva, tá? A natureza humana é agressiva. A gente compete uns contra os outros. Então, cabe ao Estado promover a paz, a segurança, né, a estabilidade social. Esse é Leviatã, né, de Hobbes, e eu vou deixar na segunda parte uma aula sobre Rousseau, sobre Locke e Rousseau, tá? Então é isso, gente. Para Hobbes, estado de natureza é questionável, é ruim, porque é um estado de guerra de todos contra todos, né? E já que a população não quer viver nesse estado de natureza, nesse estado de insegurança, ela procura, uma outra forma de viver em sociedade, né? Aí o pacto social, ela busca um acordo social que legitime, que dê legitimidade à formação e ao exercício político do Estado, porque o Estado consegue promover
paz, segurança e proteção aos indivíduos, né? Uma proteção, uma paz, uma segurança que não existia no estado de natureza, entendem? Então, Hobbes diz que o soberano na sociedade civil é aquele que detém o domínio político, a dominação política, uma dominação legítima. Não adianta ter só poder, é um poder legítimo que o povo decide, que o povo escolhe para ter, que é o Estado. Para Hobbes, então, o soberano tem o poder legítimo, o domínio político e monopoliza o discurso, tá? Monopoliza a linguagem, monopoliza o discurso político. É o grande Leviatã, é o grande agente da sociedade civil, entendem? É a grande instituição centralizada, indivisível, absoluta da sociedade civil, que serve, né, em primeira instância, fundamentalmente, à proteção, à segurança e à paz. Então, eu vou deixar a parte 2 para vocês sobre Locke e Rousseau.